Olá pessoal, neste novo vídeo a gente vai aprender a fazer troncos, então vamos lá. É um exercício bem simples, eu fiz duas linhas, não precisam ser retas, pode ter uma ondulação, tá? Aí vai do gosto de vocês. Só para mostrar como a gente faz um tronco de forma bem simples. A base, a parte de baixo é mais larga do que a de cima. E agora eu tô marcando algumas linhas laterais ali, tá vendo? Inclinadas, que vão ser os galhos, tá? Eu deixei de uma forma bem simplificada, tá? Para não ter muita complicação. Então, agora, com essa base em 2D, né? Que aí não é um desenho em 3D, porque não tem luz e sombra ainda. Eu marco aonde vem a luz, direciono a sombra agora para o outro lado. Então, aí eu fiz o sombreamento nesse sentido, com riscos assim, um pouquinho na diagonal. É uma das formas de você sombrear também. E o outro lado eu deixo sem sombrear, tá? Daí aos pouquinhos a gente já vai começando a ver o formato dele. A mesma coisa eu faço nesses galhos. Eu vou lidar como se eles fossem mini troncos, tá? O raciocínio do galho é o mesmo do tronco, do sombreamento. Vocês já viram que já altera um pouco, já começa a parecer mais tridimensional. E eu posso criar essa linha ali, tá vendo? Do tronco, do galho, ou não preciso também. Isso é só para deixar um pouquinho mais, projetar o galho um pouco mais para frente. Agora, eu tô colocando algumas imperfeições, uns risquinhos a mais, puxando um pouquinho mais o contraste. O que quer dizer isso? Eu tô deixando mais escuro o lado da sombra, para que o desenho solte do papel, né? Para que ele realmente apareça mais. Vou criando alguns risquinhos, puxando um pouco mais essa sombra e deixando um pouquinho mais irregular o lado da sombra ali. A mesma coisa nos galhos, tá? O mesmo procedimento que você faz no tronco, você raciocina para o galho, porque eles são como mini troncos, né? Tá vendo como já vai dando o aspecto do tronco? Com simples linhas, gente, não precisa muita elaboração, não. Agora eu vou dar um outro exemplo. Com duas linhas ali, ó, inclinadas, não precisam ser iguais, nem é ideal que sejam iguais. Eu jogo algumas linhas mais na frente. Essas vão ser as raízes, aqueles troncos que projetam as raízes na base deles, fica mais para fora, né? Eles são bem cheios de volume e regularidade. Aí eu tô sombreando um pouquinho diferente, viu? Nesse ali eu sombreei no primeiro tronco de forma curvilínea e esse aí eu tô puxando um pouco, né? Deixando só um sombreado mais normal. Eu posso intercalar também os dois, tanto faz. Mas sempre eu tenho que ter em mente da onde vem a luz e aonde é a sombra. Agora, olha ali, ó, dessas linhas que eu projetei, eu puxo linhas onduladas. Também como se fossem essas raízes proeminentes, como se fossem um protótipo de tronco, vamos dizer assim, né? Um tronco que não se realizou, mas elas são cilíndricas, né? E vou sombreando um dos lados também. Tá vendo, gente, que sempre é a mesma repetição, né? O mesmo sombreado eu trabalho para as outras partes do tronco. E agora, quanto mais eu acentuo, lembrando que eu tô usando, não falei no começo, o lápis de cor preto. Você pode usar lápis de cor de qualquer cor para fazer esse exercício, ou usar lápis mesmo grafite, tá? Para poder apagar, se você ainda acha que não consegue, né? Fazer assim, precisa dar uma arrumada nos traços, você pode usar o lápis, pode ser um lápis mais forte, uns 4B, 6B, menos o HB ou o B, porque são muito secos, tá? Tem que ser um lápis um pouquinho que solte mais a parte do grafite. Viram ali que o mesmo processo eu fiz nesse tronco, acentuo as sombras, faço uns nozinhos, uns riscos a mais.
e ele vai ganhando vida, né? 3 dimensões. Quanto mais eu trabalho os detalhes, mais eu escureço as sombras, mais eu coloco sombreamento nas laterais, mais ele vai se sobressaindo e aparecendo. Então tá aí, mais um exemplo de tronco para vocês. Agora vamos tentar um tronco diferente. Vamos ver um mais ondulado, né? Que às vezes tem umas árvores bem diferentonas assim. Então eu fiz um risco bem ondulado e faço um outro paralelo seguindo mais ou menos o mesmo padrão desse. Não precisa ser igual, tá? Pode ter áreas mais grossas, outras mais finas. Lembrando que a base é sempre bom que ela seja um pouquinho mais grossa. Aí eu projetei um galho, não precisa se não quiser, mas é só para ilustrar. E agora eu vou sombreando, no mesmo processo, tá? Quando chega na parte do galho, eu paro ali, não continuo a fazer o sombreamento. Percebam que tem uma linha no meio ali, ó, no meio deste galho, né, que provém do tronco. Eu apago ela. E projeto o galho por cima. Lembrando que se você está gostando do conteúdo do canal, gente, se inscreva no canal. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não se inscrevem, né? Isso é um estímulo a mais para a gente continuar criando conteúdo, para continuar criando ideias. Deem sugestões, curtam o vídeo. No início já do vídeo já curtam. Se não gostaram, tira o curtir no final, não tem problema, tá? Mas interajam mais com o vídeo para que eu saiba que vocês estão gostando dos conteúdos e, né? A gente vai continuar postando. Ó, na base desse galinho, desse tronco aí, eu fiz uma elipse, né? Um círculo achatado. Para dar a ideia do tronco. Eu vou dar um exemplo melhor aí, ó. 2 linhas paralelas. Eu faço essa elipse ali, né? Na parte superior e na parte inferior, eu faço somente um risco um pouco inclinado. Já viu que já deu o tronco? Sombrei um dos lados. E é isso. Agora eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês. Este é um pouquinho mais complexo, para a gente aumentar um pouquinho o grau de dificuldade. Com essas 2 linhas paralelas, agora eu vou criar como se fosse uma corda ao redor desse tronco. Sabe aquelas árvores que tem outras crescendo sobre elas, né? Aquela figueira mata-pau ou até outros tipos? Então, ou um galho mesmo, um tronco, perdão, que cresça assim de forma mais ondulosa, né? Então, ó, cada uma dessas linhas eu vou trabalhar como se fosse mini troncos também, da mesma forma. Só que aí envolve um pouco mais de sombreamento, de inclinações, né? Ó, agora eu vou sombreando. E cada uma dessas curvas que eu fiz, eu vou trabalhar como se fosse mini troncos. E vou sombreando um dos lados. E vou fazendo isso ao longo de todo o tronco. Qualquer dúvida que ficar, qualquer ideia que vocês tiverem de algo que eu não tenha explicado, escrevam aí nos comentários para eu saber e montar um outro vídeo, tá? A respeito desse mesmo tema. Ó, crio risquinhos, nós. O importante é você criar bastante irregularidades no desenho para trazer mais esse lado mais natural, né? Do sombreamento. Eu não vou me ater muito no sombreamento desse tronco, para a gente não ficar muito comprido o vídeo. Ó, mas é o mesmo processo dos outros. Agora você vai trabalhando a definição, né? Vai aumentando o sombreamento, vai deixando um pouco mais forte. E por último, vamos fazer um
um outro tipo de sombreamento. Eu vou usar um pouquinho de como se fosse pontilhado, né? Um riscado diferente, para vocês verem que há muitas formas de sombrear um desenho. Marquei uns nós e agora eu vou começar a sombrear. Como eu usei lápis de cor, ele é mais macio e solta mais, então ele acaba criando um risquinho, mas se você quiser pode ser pontilhado, tá? Você faz esse movimento com a mão, de pequenas batidinhas. O meu tá ficando um pouquinho mais risco, em vez de ponto, mas pode intercalar um pouquinho dos dois, tá? Risco e ponto. E trabalho o acabamentinho do lado também. Agora, nesse outro exercício, eu vou mostrar mais em detalhes os tipos de sombreamento que você pode fazer, né? Você pode fazer um sombreamento simples, só arrastando o lápis, ou pode ser conforme com riscos sobrepostos, todos esses tipos é válido. Você pode misturar essas técnicas ou fazer só em um tipo de técnica. E por último, eu vou dar uma ideia de casca, né? Tem troncos que soltam muita casca e fica essas marcações. Então, com esse monte de linha, você vai criar pequenas superfícies, né? E vai sombrear por baixo delas, na parte da lateral delas. E assim elas vão acabar se sobrepondo e aparecendo. Tá bom, gente? Então, acho que é isso, já tem uma boa quantidade de exercício aí para vocês praticarem. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários. Lembrando novamente de curtir o vídeo, compartilhar com quem vocês acham que vão gostar do conteúdo e até o próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau!